Mas enfim, eu sou advogado, professor e apaixonado pela coisa pública municipal, apaixonado por prefeitura, câmara e administração indireta nos municípios. Não trabalho com o Estado nem com a União, mas 30 e tantos anos aí lidando diretamente lá e em sala de aula, né? Como professor universitário, meio aposentado já, aceitando só pós-graduação de vez em quando, estou desvinculado do dia a dia, mas fui professor até de ensino médio. E tenho aprendido a cada dia com essas novidades que surgem aí na coisa pública, porque de 30 anos para cá, o que era já não é, e o que não era passou a ser. Nós tivemos aí todo um aperfeiçoamento na gestão pública, uma evolução muito grande, muito bacana, inclusive, para quem está dentro. Eu conheço pessoas que o tempo todo me dizem, poxa, esse país não tem jeito, poxa, que exagero, olha quanta roubalheira, olha quanta não sei o quê. Eu digo, olha, isso está evidenciando hoje. Lamentavelmente, eu tenho que te dizer que isso está evidenciando, mas sempre houve, inclusive num grau maior. As irregularidades, as falhas, as fraudes. Hoje nós estamos evidenciando, está se localizando, identificando e até punindo ou acertando. Mas eu respondo também para essas pessoas que o que me deixa feliz nos dias de hoje, além de saber que estamos evoluindo, o que me deixa feliz são as estatísticas. Uma delas, por exemplo, que de cada 10 irregularidades que você tem na gestão pública, 9 não tem má-fé. Então isso é de me deixar feliz de certa forma. Não é porque uma licitação foi suspensa pelo Tribunal de Contas, não é porque um Ministério Público com uma ação ou de alguma forma puniu lá no judiciário um gestor ou um servidor, que eu tenho que entender que aquilo foi em razão de má-fé. É 9 em 10. Que é falta de conhecimento técnico. E aí você poderia, alguém também dizer, poxa, mas então estão despreparados os servidores? Eu digo, não, é que a evolução ela chegou tão rápida e as normas estão vindo em quantidade tamanha que os servidores não estão dando conta de obedecer essas normas que estão se exigindo hoje. Ou elas chegam, ou existiam e não eram exigidas. Hoje a complexidade da coisa pública está tamanha que me assusta. Eu, às vezes, em determinados cursos, quando eu encerro uma parte da aula, tem alunos que levantam a mão e dizem, professor, estou voltando para lá, não vou mais aceitar ser membro da comissão de licitação. Professor, estou voltando aterrorizado, já não quero mais ser controlador interno. Eu já não quero mais ser gestor da saúde. Mas aí tem que ter um momento mesmo da gente expor a verdade e os riscos. Só que depois é claro que a gente ameniza isso e esse medo, esse temor, com o lado da preparação, com a orientação, e o principal de tudo é você estar consciente. Primeira coisa, estar consciente que está num meio, numa área de alto risco. Não brinca não. Não brinca com isso. Agente público, e hoje nós temos um desmembramento dos agentes públicos, nós temos aí os agentes públicos políticos eletivos, município, prefeito, vereador e vice-prefeito. Agentes públicos eletivos. Nós temos os agentes públicos não eletivos, mas são agentes públicos políticos também, assim como o prefeito, o vice e os vereadores, ele é um agente público político, mas é não eletivo, que são os secretários. Depois nós temos todos os agentes públicos administrativos, tanto comissionado, efetivo, temporários, e temos ainda os agentes assemelhados aos agentes públicos, que são pessoas que realizam serviços públicos e são considerados como se servidores fossem. Quer dizer, todo esse universo tem que entrar a consciência de que é um território perigoso. Não é mais só o glamour de ter passado num concurso ou de ter sido pela confiança de um gestor a um cargo importante. Não é só mais a remuneração, e olha, mais uma gratificação agora porque eu estou envolvido na comissão X, ou numa função de confiança. Não adianta mais só pensar nesse lado interessante, inclusive o lado da estabilidade, o lado
de toda essa possibilidade de crescimento profissional que o meio público está propiciando hoje em dia. A gente tem que estar atento para os riscos da nossa profissão. Assim como aquele eletricista tem risco de levar um choque elétrico, nós estamos correndo o risco a todo momento de sermos questionados nos nossos atos e até nas nossas omissões. Aqui, recentemente, numa cidade próxima de Curitiba, o juiz da comarca determinou o afastamento do controlador interno do cargo. O juiz baixou a liminar e disse ao prefeito: afasta o controlador. Por que, juiz? Por omissão. Ele não está realizando o trabalho dele. Tem uma série de coisas irregulares aí e ele não relatou isso. Secretários estão sendo punidos por problemas na pasta, tesoureiros, gestores dos diversos departamentos, até os advogados, até o setor jurídico, hoje está respondendo como réu dentro dos processos administrativos, num tribunal de contas ou num processo judicial. Viram réus para explicar por que não agiu corretamente ou por que não detectou a irregularidade. Imaginem vocês um RH, imagine um setor de RH. Uma prefeitura ou uma câmara, ou digamos uma prefeitura de 500 servidores. Não pode o gestor de RH estar em todos os lugares, comandando a cada um daqueles. No entanto, as anotações aqui devem ser corretas, sob pena de ser envolvido também o gestor de RH numa hora extra paga de maneira irregular. E quando eu digo de maneira irregular, não é só porque o indivíduo não trabalhou extraordinariamente. Às vezes é porque a hora extra paga foi paga para trabalhar extraordinariamente no momento que não deveria se pagar a hora extra. Tipo Câmara Municipal no dia da sessão à noite. É uma terça-feira a sessão da Câmara noturna. E o servidor atua durante o dia todo e trabalha de fato à noite. E paga-se uma hora extra, ou as horas extras realizadas. Mas, na nova interpretação, isso não é hora extra. Porque ela não é extraordinária. Toda terça-feira tem sessão. E o gestor não pode entender que é uma jornada extraordinária. Ela é fora do expediente, sim. Mas ela não é extraordinária. Ela deveria ter sido substituída por banco de horas, por uma mudança no período de trabalho daquele servidor. Poxa, hoje é terça-feira, hoje é dia de sessão. Ao invés de 8 da manhã, você me chega às 16, bota isso numa portaria, está resolvido o problema. Mas se você trabalhou, você tem direito da hora extra. O problema é que o gestor não poderia ter deixado isso acontecer, porque não é uma situação que permita o pagamento de hora extra. Eu estou citando lá no RH para vocês verem os riscos de detalhes. E na área da terceirização de serviços, tem muita discussão quando a gente terceiriza algum serviço. A princípio, não há proibição em terceirizar serviços nos termos da lei. Quais são os termos da lei para eu poder terceirizar um serviço? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Pegando o gancho do professor, lá em Batu, uma vez só eu paguei, no começo do ano, a hora extra para a menina. Ela fica nas sessões da segunda-feira. Aí ela veio de novo para mim, para ver, receber, eu falei, não, banco de horas, você pode pegar e tirar, não te paga hora extra mais. Banco de horas, uma mudança. Só que aí, professor, também dei ideia para ela, eu falei assim, Cristina, como a sessão é na segunda à noite, vem segunda depois do almoço, na parte da manhã você fica em casa. E você vem e você fica depois do almoço até as 9 horas para terminar a sessão. A gente faz, às vezes, uma complicação e uma confusão de jornada, carga do servidor, carga individual do servidor, jornada de trabalho e expediente. Os três são três coisas diferentes que não precisa bater. Não é porque a Câmara abre às 8 que todo mundo tem que começar a trabalhar às 8. Não é porque a Câmara abre às 8 da manhã e fecha às 6 da tarde que eu tenho que trabalhar esse período todo ali, porque às vezes a minha carga é de 40 horas, ou é de 20 horas, ou é de 30 horas. Às vezes a minha carga é de 30 horas e eu posso ter uma jornada de 20.
Posso fazer as outras 10, telejornada, ou teletrabalho, home office. Hoje tem uma modernidade toda em tratar disso. Então, a discussão merece, né? Mas Perdão. O professor é um exemplo da jornada de 30 horas, o texto dela é planejamento, fora de sala. Tá vendo? Professor tem lá, pode ter 20 horas, 5 pelo menos planejamento, trabalho extra classe, né? O lixeiro, eu sempre digo, vocês já observaram os lixeiros lá na sua casa, lá quando ele vem recolher ali, é uma categoria que eu acho interessante, que eles passam rindo, gritando e assobiando. Por regra é aquela folia. Você já sabe que é o caminhão de lixo. Cachorrada, inclusive, nem gosta. Vocês já perceberam como é que cachorro late quando vem? Porque eles fazem um barulhão. E passam correndo atrás daquele caminhão. Aliás, correm na frente do caminhão. Recolhendo, já esperando, o outro já está... Você diz assim, poxa, que turma alegre, feliz, deve ganhar mais do que o prefeito. Eles têm uma jornada fixa de 40 horas, ou 8 horas por dia, mas eles têm tarefa, eles têm uma incumbência definida que quando terminar vão embora. Então por que eles correm? Porque eles não têm horário de terminar, têm horário de começar. Então eles realizam a tarefa deles e vazam. O cara trabalha 4 horas ao invés de 8, mas valeu por 8. Né? Isso é bacana analisar isso. Por outro lado, ele começa às 5 da manhã, às vezes, em algum município, é muito madrugada, tem um horário diferenciado. Então isso tudo tem que a administração tratar desse assunto. Né? Sobre as ANS, hoje a mesa diretora ela responde ao RH, segundo secretário. No caso que você falou das ANS e tal, Bom, responder pelos atos, cada caso é avaliado e cada órgão público é avaliado quem são os envolvidos pelo respectivo ato. Imagina uma Câmara Municipal onde o contador acumula a folha de pagamento. Então o contador vai ser envolvido numa eventual irregularidade na folha de pagamento. Numa prefeitura onde o contador não se mete nisso, que é um outro setor, não é o contador que vai ser envolvido, é outro setor. Então, avalia-se na prática quem são, né, os envolvidos a cada caso. Coisa interessante para dizer para vocês, logo de início, e ao final isso tem a ver também, nós vamos voltar nesse tema, porque a gente fala de terceirização, e as terceirizações elas trazem responsabilização se forem irregulares, e o gestor, presidente da Câmara ou prefeito, ele tem assim uma responsabilidade direta com cada ato de cada servidor, vírgula, a não ser que ele delegou poder de controle. Então, quando um gestor é punido por um problema no RH, é porque ele não normatizou, porque ele não determinou e não delegou alguém para cuidar. Porque o ideal é que ele delegue alguém para cuidar. A gente vai falar aqui, por exemplo, dos contratos de terceirização e que tem que ter um fiscal do contrato. Hoje, a cada contrato público, nós temos que indicar o fiscal. E, de preferência, até que nós indiquemos no corpo lá do edital licitatório, no corpo do edital, ou no termo de referência, ou na minuta do contrato, quem será o fiscal com o nome da pessoa, a matrícula. E, de preferência, um suplente para fiscalizar cada objeto de entrega futura. Pode ser bem produto ou serviço. Agora, esse fiscal não cuidou para que aqui seja colocado um grafiato ao invés de uma textura. No projeto era um grafiato, deixou fazer textura. O prefeito vai responder por isso? Vai, se o prefeito não normatizou. Mas a partir do momento que ele indicou um fiscal, o TCU disse no mês passado que a partir desse momento o prefeito não pode estar lá, ele delegou para alguém, o fiscal é responsável. Ele não vai responder por isso. Por isso que eu já antecipo para vocês. Normatização no meio público, em todos os setores, é um instrumento de alto valor. Muito valorizado. Você precisa de normatizar.
RH, normatizar tributação, normatizar tesouraria, normatizar compras, normatizar licitações, normatizar recebimento, normatizar dispensa, compras diretas, normatizar no RH contratação de pessoal. Tem que ter normativa dizendo como é que eu faço na posse de um servidor que passou num concurso. Você tem que ter uma relação definida lá para as pessoas cumprirem. E tem até umas novidades aí, hoje em dia, que envolve, por exemplo, nepotismo. Até no concurso público hoje se discute nepotismo.